Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio especial de um ano do Pauta com Propósito. É muito bom ter vocês aqui, é um prazer, é uma honra. Eu me sinto muito honrada, muito feliz por ter cada um de vocês nos acompanhando já há um ano desse projeto que nasceu no coração de Deus. Sou muito grata pela vida de cada um e sou muito grata a Deus por nos permitir viver essa realização. 12 meses, 12 episódios, 20 convidados. E claro, eu não poderia deixar de compartilhar com vocês essa conquista. E nesse episódio que é tão especial, eu quero compartilhar com vocês mais um propósito de Deus na minha vida que Ele tem colocado ao meu coração e eu tenho tentado de todas as formas obedecer e estar disposta e disponível para o que Ele quer fazer. Eu gostaria de apresentar para vocês oficialmente o lançamento do nosso livro Secreto com Propósito. Esse é mais um propósito de Deus para minha vida e esse é mais um propósito aonde Ele está me permitindo cooperar com o plano dele aqui na Terra. Ele está me permitindo ser instrumento dele para a vida de outras pessoas e agora especificamente de mulheres. Este é um livro que o Senhor me pediu para fazer, mas na verdade Ele me presenteou, porque cada palavra que está escrita aqui foi Ele que colocou no meu coração, apenas para ser um instrumento para compartilhar aquilo que Ele está falando. Há aproximadamente 9, 10 meses atrás, o Espírito Santo começou a me incomodar para que eu escrevesse um livro. E, obviamente, eu achei que eu estava ficando doida, que isso era coisa da minha cabeça. Quem sou eu, afinal, para escrever um livro? Mas eu tenho muito temor com aquilo que o Senhor me pede, porque eu não quero ser uma filha desobediente, negligente com a palavra dele, e eu sempre peço que ele me dê discernimento, para que eu saiba se realmente é ele, é a voz dele, é ele que está pedindo, ou se é algo da minha cabeça, do meu coração, da minha vontade. E eu pedi para que ele me esclarecesse, para que ele me mostrasse se isso era dele ou meu. E ele não me deu apenas um sinal, uma prova de que era dele, mas muitas provas. Mesmo ele não precisando, ele me mostrou de diversas formas que sim, era ele que estava me pedindo para que eu fizesse isso. Eu tenho muitas dessas confirmações do Senhor anotadas. Foram confirmações através de palavras, de sonhos, de pessoas, a ponto de eu estar no trabalho conversando com pessoas acerca de serviço e a pessoa parar no meio da conversa e dizer: por que você não escreve um livro? Sendo que o Senhor já tinha me pedido isso e eu já havia começado, mesmo não entendendo, mesmo duvidando, eu comecei, mas continuei pedindo para que Deus me confirmasse. E Ele me confirmou ao longo desses 9, 10 meses, de diversas formas, a ponto de pessoas me mandarem mensagem e dizer: Keila, eu estava pensando, estava lendo um livro, e por que você não escreve um livro? Aí aquele do nada, né? Aquela coincidência que eu chamo de cristocidência, porque Cristo fala ao coração das pessoas, né? A ponto de estar ouvindo uma pregação e a pessoa que estava pregando, que eu nunca vi na vida, né, dizer: aqui tem mulheres que Deus pediu para escrever um livro e você está com medo. Só escreve que no final, depois que você terminar, ele vai fazer o que precisa ser feito. E eu ficar assim: não é possível. E é possível sim, Deus confirma. Mas ao longo de todos esses meses, eu duvidei. Não diria duvidei, mas eu questionei. Não questionei a Deus, mas questionei a mim, a minha incapacidade. Tiveram confirmações também a ponto de pessoas sonharem
e dizer, Keila, eu sonhei com isso, e ser relacionada ao livro, a pessoa não sabia, né? Até porque acredito que só o meu esposo, que na época ainda era meu noivo, né? Sabia exatamente, nem os meus pais, nem a minha melhor amiga, ninguém sabia, porque eu realmente queria que fosse com Deus isso. O meu esposo foi a pessoa que mais acreditou, ele acredita muito mais do que eu, nas formas que Deus pode me usar. E ele me apoiou, ele me incentivou e hoje está pronto. Hoje está sendo lançado oficialmente esse livro. Mas eu não quero partir daqui. Este episódio, em comemoração a 1 ano desse projeto, Pauta com Propósito, nós não traremos convidados, nós não traremos uma pessoa de fora. Eu preciso contar para vocês, eu preciso dizer para vocês como esse projeto nasceu, eu preciso dizer para vocês por que esse livro nasceu. E eu preciso, antes de tudo isso, explicar como Jesus me encontrou, como Jesus trouxe a minha vida para servi-lo, de onde ele me tirou. Talvez você me conheça há algum tempo, há muitos anos, e você diga, não é possível que essa seja aquela Keila. Ou talvez você me conheça agora, você tenha me conhecido no Pauta com Propósito, ou nesse período, nesse tempo, e você diga, nossa, mas eu não consigo ser como essa pessoa. Então tem os dois lados, né? Tem um lado de talvez pessoas que não acreditem que aquela Keila esteja aqui falando de Deus e servindo a Deus. E talvez tenham pessoas que não conheceram aquela Keila de anos atrás e diga, é fácil para ela não passou o que eu passo, ela não teve a vida que eu tenho. E eu quero, por isso, contar para vocês. O Senhor tem colocado no meu coração para que este novo ano, este novo ciclo do Pauta com Propósito tenha um caminho, tenha uma direção diferente. Neste 1 ano que se passou, nós trouxemos convidados para falar de temas. Nós trouxemos pessoas que têm conhecimento, que têm autoridade em temas específicos. Trouxemos esclarecimento de diversos temas, mas a partir de agora, neste novo ano que está se iniciando para esse projeto, nesse novo ciclo, nessa nova etapa, o Senhor tem me direcionado para falar de transformações reais que Ele tem feito. Especificamente sobre isso. Nós citamos, né, ao longo desse 1 ano, diversas transformações que Deus fez, mas agora Ele tem me apontado para que fale sobre isso. O que Ele fez na vida das pessoas, o que Ele faz no dia a dia, o que Ele faz em pessoas comuns, normais, pecadoras. E essas transformações que Ele gera, essa transformação que Ele faz, para que elas sirvam de testemunho, para que elas sirvam de exemplo, para que quem está do outro lado olhe e fala, realmente, Deus pode fazer isso na minha vida também. Porque a vida dessa pessoa aí era pior que a minha. Porque essa pessoa é tão pecadora quanto eu. Ninguém é perfeito. Essa pessoa não é melhor do que eu. Então, que esse novo ciclo abra essa porta. Que esse novo ciclo traga essa realidade. A vida de fato real e o que Deus faz nela todos os dias na vida de muitas pessoas. E eu não poderia deixar de começar pela minha vida, para que você saiba quem está falando com você, que não é uma especialista em comunicação, que não é uma especialista em escrever livros, que não é uma pessoa privilegiada, não, que é uma pessoa real, comum, normal e muito, muito pecadora, que Deus tirou da lama. Então eu quero que você saiba de verdade, da verdade. Eu quero que você saiba da realidade que não é diferente da vida de ninguém. Como dizia Paulo, eu sou o maior de todos os pecadores. E
considero a maior de todas as pecadoras. E Deus me transforma todos os dias. Então eu quero que você saiba dessa transformação. E eu quero que você deseje essa transformação. Eu quero que você busque Jesus para que Ele transforme também a sua vida. E para isso, eu preciso contar sobre a minha. A minha história, ela não começa no Pauta com Propósito, ela não começa neste livro, Secreto com Propósito, que eu vou falar mais pra frente. E ela não começa também com uma Keila cristã, transformada. A minha história, ela começa com pais muito jovens, né? A minha mãe teve a mim com 18 anos, então ela era uma adolescente. O meu pai também ainda novo. Dizem que pais não têm um manual como serem pais. Então, os pais aprendem na prática, assim como os filhos aprendem a ser filhos na prática. E os meus pais, eu posso dizer que eles foram pais maravilhosos e são pais excelentes, não tendo um manual na mão. Posso dizer que eu praticamente nasci em um berço cristão porque os meus pais, né, a família da minha mãe veio de uma religião católica, a família do meu pai veio de uma religião evangélica protestante, mas ambos cristãos. Então posso dizer que eu nasci em um lar cristão, mas com cerca mais ou menos de 1 ano de idade, né, foi quando os meus pais de fato ambos se tornaram evangélicos, porque apesar da família, né, o meu pai na época não praticava, né, a religião em si, e ambos decidiram e optaram pelo evangelho, pela viver de fato a vida, né, com Deus ali e participar de um corpo que é a igreja. Importante dizer que tudo o que eu disser aqui não está relacionado à religião e não está relacionado à igreja, tá? Apesar de fazer parte, né, da vida cristã, da vida com Deus e com Cristo, não é a mesma coisa, né? É uma parte. Então, quando a gente diz eu tenho uma vida com Deus, a igreja e a religião é uma parte dessa vida, mas não é o todo. Então, aqui eu vou dizer realmente da vida com Deus. E os meus pais, eles então me criaram dentro dessa realidade, né, de vida com Deus, de vida cristã e incluindo a igreja. Nós passamos por muitas dificuldades. Então, na minha infância, né, eu tenho poucas memórias. Eu não sei se todo mundo é igual eu, mas eu não lembro de muitas coisas. Eu lembro de pontos muito específicos, inclusive que outras pessoas contam. Então, nós passamos por bastante dificuldade. Graças a Deus, os meus pais nunca deixaram faltar nada em casa. Sempre tinha o arroz, mesmo que não tivesse, por exemplo, uma carne, mas o arroz tinha. Muitas vezes eles deixavam, né, de prover para eles para prover para mim. E nunca me faltou. Eu me lembro que a minha mãe fala que eu fui comer chocolate quando eu já tinha uns 5 anos, mais ou menos, eu acho, 4, 5 anos. Eu nunca tinha comido, não porque ela não deixava, mas porque a gente não tinha condições de comprar. E eu comi quando uma pessoa deu uma caixa de bombom. E como eu nunca tinha comido, eu comi a caixa inteira de uma vez. E obviamente eu passei mal por conta do chocolate. Hoje, né, eu não ligo muito para chocolate, para doce, como, mas não sou uma pessoa assim fissurada em doce. E eu brinco, né? Foi por causa daquela caixa de bombom. Mas foram tempos muito difíceis. E quero dizer que nada desta história que eu vou contar para vocês, não é vitimização, né? Não é vitimismo, porque eu acredito que tudo que nós passamos, nós temos um propósito nisso
e que nos fortalece. Então, não tenho dó de mim por nada do que eu vivi. Pelo contrário, eu tenho gratidão porque eu sei que tudo que eu vivi foi parte do processo para me tornar a pessoa que eu sou hoje, e eu sou muito feliz com a pessoa que eu sou hoje. Então, eu sou grata, na verdade, por tudo que eu vivi. E a nossa vida de condições, vida financeira, para sair dessas dificuldades, foi melhorar há bastante tempo depois, quando eu já era praticamente quase uma adolescente ali, né? Então toda a minha infância foi dentro dessa realidade de dificuldade, de escassez financeira. Mas nunca me faltou amor, nunca me faltou presença dos meus pais e nunca me faltou Deus, o ensino. Eu até escrevi neste livro, nos agradecimentos, que os meus pais, eles me ensinaram no caminho do Senhor. Então, a Bíblia diz, né, que os pais precisam ensinar os filhos no caminho. E os meus pais me ensinaram no caminho. Eles me ensinaram o que é uma vida com Deus. Eles me ensinaram o que Cristo nos faz, o que Cristo fez por nós e faz todos os dias. Eles me ensinaram o caminho que Deus pede para ensinar. Porém, com cerca de 14 anos, 13, eu não me lembro exatamente, os meus pais foram muito feridos pela religião, e por isso que eu digo que vida com Deus é diferente de vida na igreja, né? Estão relacionadas, mas não é a mesma coisa. E neste período, os meus pais se afastaram da igreja. Os meus pais não se afastaram de Deus. Os meus pais têm uma fé muito grande, os meus pais têm um amor por Deus muito lindo, mas a igreja naquele momento gerou uma ferida muito grande. E eu sei que muitas pessoas passaram por isso e passam até hoje. A igreja é feita por seres humanos, os seres humanos ferem e tá tudo bem. Isso é comum, isso é normal, acontece. Pessoas dentro da igreja erram, assim como pessoas fora da igreja erram. Então a igreja não santifica ninguém, a igreja não faz ninguém perfeito. E por isso pessoas ferem. Mas isso não significa que Deus deixa de ser Deus e que Jesus deixa de ser bom. Isso não interfere, né, uma coisa na outra, mas a igreja fere sim, e os meus pais se afastaram. Eu, como quase uma adolescente, não fiquei triste, pelo contrário, eu fiquei muito feliz pelos meus pais se afastarem da igreja. E aí vem um ponto importante, por quê? Parece loucura dizer isso, mas a igreja, né, ela pode, se nós não tomarmos muito cuidado, ela pode gerar algo que nós chamamos de religiosidade. Não a igreja em si, né, mas nós, com a igreja e a nossa vida com Deus pode se tornar uma vida religiosa se nós não tomarmos muito cuidado. E o que é uma vida religiosa? Uma vida religiosa é colocar regras, doutrinas, rituais acima da realidade com Deus, da intimidade com Deus, do relacionamento com Deus. Regras são importantes, doutrinas às vezes são necessárias para organizar, para que as coisas sigam em ordem, mas elas não podem se tornar mais importantes do que o relacionamento e intimidade com Deus. Infelizmente, há alguns anos atrás, não que hoje isso não exista, mas era um pouco mais intenso do que hoje. Era mais forte do que hoje as doutrinas, as regras da igreja. E muitas vezes doutrinas e regras infundadas, que não estavam e não estão de acordo com o que a Bíblia diz, com o que a palavra diz. Deus nunca disse sobre aquelas doutrinas e aquelas regras, enfim. Então, eu, como quase uma adolescente, fiquei feliz pelos meus pais terem saído da igreja, porque, por exemplo, entendam com muito amor o que eu vou dizer aqui.
Mas eu fiquei muito feliz porque eu poderia, por exemplo, talvez passar um esmalte, que eu não podia, usar uma calça, que eu não podia, colocar um brinco, furar a orelha, que eu nem tinha a orelha furada, talvez fazer algo no meu cabelo, cortar, pintar, que eu não podia. E eu não vejo que isso me afasta de Deus, mas a igreja, naquele momento da minha vida, a igreja em que nós frequentávamos, que nós participávamos, tinha isso como doutrina. E eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, porque ainda hoje existem, né, igrejas que continuam com as mesmas doutrinas de alguns anos atrás, inclusive essas que eu comentei. E tá tudo bem, né? Mas para mim aquilo não fazia sentido e os meus pais se afastarem da igreja, para mim significou liberdade. Eu não seria mais, talvez, presa, escrava a regras. Imagina, né, uma criança para adolescente com 14 anos, talvez, o peso que isso tem, de não poder usar um brinco, por exemplo, né? Hoje, se eu não usar o brinco, tudo bem, mas eu gosto, eu quero e uso, então, e entendo que isso não interfere na minha vida com Deus, mas naquela época, nesta idade, interferia muito mais. E principalmente a mulher, né? A mulher, ela gosta de se cuidar. Então, por exemplo, uma maquiagem, né? Eu gosto e eu acho isso importante para minha autoestima e eu não acho que isso atrapalha o meu relacionamento com Deus, porque em nenhum momento na Bíblia ele disse isso. Mas naquele momento eu não podia. Todas essas regras e essas doutrinas geravam uma prisão para aquela quase adolescente de 14 anos. E a minha mãe foi muito importante nesse processo, porque ela tentava de diversas formas, né, cuidar de mim e permitir que eu fosse um pouco mais livre, não tão presa nessas questões. Mas quando os meus pais me afastaram da igreja, de uma forma resumida, eu me senti feliz por esses motivos. Porém, eu não fiz apenas o que eu desejava que não me afastasse de Deus, por exemplo, colocar um brinco ou passar um esmalte, mas eu desejei quebrar todos os princípios, não só os infundados, mas os fundados também. Não com os meus 14, 15 anos, mas um pouco mais para frente. Tudo o que eu considerava, né, que isso aqui foi a igreja que impôs, então eu vou contra isso. Eu não tinha a clareza de que era Deus que estava colocando aqueles princípios. Eu relacionava tudo com a igreja. Então agora eu não estou mais na igreja, agora eu vou, por exemplo, beber. Agora eu vou quebrar tudo que a igreja falava que era errado, eu vou fazer, porque agora eu sou livre. E isso, né, depois de um tempo que eu já estava com uma idade 20 e poucos anos, por aí, eu comecei a ter prazer em fazer o oposto, né? Inconscientemente. Eu não fazia porque assim, não, eu quero fazer para afrontar a igreja. Não, mas não era assim, era inconsciente, né? No meu inconsciente, eu quero fazer isso porque eu sou livre, então eu quero fazer. Eu sou livre, eu posso, então eu quero experimentar de tudo. E infelizmente, né, eu não tinha esse discernimento. Eu não tinha o discernimento que eu não estava sendo livre, na verdade eu estava sendo escrava, eu estava fazendo aquilo, na verdade, porque o inimigo estava ali plantando aquela sementinha no meu coração e dizendo, vai, você é livre, faça. E aquilo, na verdade, só faria mal para mim mesma. Então, hoje, eu olho para trás, né, com 31 anos, eu olho para Keila de 20 e poucos e penso, eu não tive discernimento do que era realmente a minha vida com Deus e do que Deus queria para mim.
porque eu estava sendo escrava do que as pessoas, a sociedade impõe. Eu achava, por exemplo, que sair todo final de semana, ir para festa, beber, fazer tudo que eu tinha direito, tudo que eu pudesse fazer, era ser livre. E na verdade não. Por que não? Porque na verdade eu estava sendo escrava de um padrão que a sociedade impõe. Então o que a sociedade diz para você que é ser livre? Fazer o que você quiser. Sair todo final de semana, voltar para sua casa amanhecendo, ter relação com um monte de pessoas. É isso que a sociedade impõe. Se você não faz isso, você está quadrado, você está fora de um padrão, você está excluído, você não é feliz. A sociedade impõe isso. Isso, quando eu digo sociedade, eu digo pessoas de modo geral, influencers, pessoas famosas, a mídia, as pessoas impõem esse padrão. E você acha que você está sendo livre quando na verdade você está sendo preso a este padrão. Quando na verdade você está sendo escravo e se você não fizer, você será excluído. Então, neste período, eu era escrava e não sabia. Eu achava que eu estava sendo livre, que eu estava curtindo a minha liberdade. Mas na verdade não. Então, eu não me afastei apenas da igreja, eu me afastei de Deus. Eu não tinha uma vida, por exemplo, de relacionamento com Ele, de falar com Deus, de ler a palavra dEle, de me aproximar dEle. Eu não tinha essa relação com Deus. Mas eu era uma pessoa boa, então eu não fazia mal para as pessoas. Eu sempre ajudei muita gente, ajudar as pessoas sempre esteve dentro de mim, eu sempre fiz isso, estando perto de Deus ou não. Eu sempre tratei as pessoas muito bem, com muito respeito, com muito amor. Eu sou uma pessoa assim, dificilmente você vai encontrar alguém que vai dizer, a Keila me destratou, a Keila foi sem educação comigo. Eu acho muito difícil, porque eu realmente nunca fui essa pessoa. Então, para quem eu estava fazendo mal? Para os outros? Não, para mim mesma. Quando nós estamos longe de Deus, a gente não faz mal para o outro. Somos nós que somos os mais prejudicados. Então, eu não estava prejudicando as outras pessoas, eu estava prejudicando a mim mesma. Eu era a pessoa mais prejudicada. Primeiro, pela minha salvação. Segundo, por estar vivendo de forma escrava e não livre como eu achava. E a minha vida não estava ruim. Eu não posso dizer assim que, nossa, eu estava sofrendo muito e aí Deus foi lá e eu me aproximei de Deus. Não, eu não estava sofrendo. A minha vida, teoricamente, para mim estava tudo bem. Então, eu não estava passando necessidade de nada. Eu não estava, nossa, muito triste e com um vazio no meu coração. Não, estava tudo bem. Porém, isso é o que nós chamamos de graça, né? Deus começou a gerar no meu coração um desejo de estar perto dele, que eu precisava voltar para perto dele. Um desejo no meu coração que ele começou a gerar. Muitas pessoas dizem, né, que voltam para perto de Deus ou se aproximam de Deus na dor, na tristeza, na doença, na escassez. E no meu caso não foi nada disso. Tava tudo certo na minha vida nessas áreas. Mas o Senhor começou a gerar no meu coração esse desejo. Fica perto de mim. Volta para mim. Fala comigo. Tem um relacionamento comigo. E eu voltei a buscar ao Senhor na minha casa. A falar com Deus. A ouvir da palavra dele novamente. Um dia, o Senhor usou uma pessoa, na época ela era minha aluna,
e essa pessoa tinha acontecido uma situação específica e essa pessoa disse para mim: olha, isso aqui não vai dar certo da gente fazer, porque Deus me disse que você é filha dele e ele te ama, ele não quer isso para você. Ele está te protegendo. Foi uma situação muito específica. E quando essa aluna disse isso para mim, né, eu sabia que era Deus ali, porque ele já tinha me dito isso, porque ele já tinha gerado esse desejo no meu coração de que eu me aproximasse dele como filha. Aquilo foi apenas uma confirmação dele para mim, dizendo: eu estou cuidando de você, você é minha filha. Sempre quando alguém diz algo para nós, como nós sabemos se é verdade ou não? Se Deus já falou no nosso coração primeiro? Então, naquele momento eu sabia que sim, porque ele já tinha falado comigo. E não foi de um dia para o outro, isso é muito importante dizer. Eu não acordei em um dia e disse: agora eu vou deixar de fazer tudo que eu estava fazendo de errado e agora eu vou passar a fazer tudo o que o que Deus diz que eu preciso fazer e pronto. Não. Não foi assim, foi um processo. Pode ser que tenham pessoas assim que acordem um dia e mudem de um dia para o outro, mas comigo não foi assim. Foi um processo para que eu voltasse para perto de Deus. Foi um processo, foram muitos meses, talvez até ano, para que os meus olhos fossem sendo abertos e eu fosse enxergando o que não estava agradando a Deus e o que Ele realmente queria que eu fizesse, os lugares onde Ele queria que eu estivesse, o que Ele gostaria que eu falasse, o que Ele não agradava ao coração dele. Então foi um processo e eu fui me transformando. Eu não, né? Jesus foi me transformando. Eu fui permitindo com que Jesus me transformasse. Então, ao longo deste período, muitas coisas começaram a me incomodar. Eu comecei a enxergar que, poxa, esse lugar não é para mim. Deus não se agrada com o que eu vou ali. Esse lugar, na verdade, eu não vou porque é bom. Eu vou porque a sociedade diz que é ali que está a felicidade. Nossa, isso que eu faço não agrada ao coração de Deus. Para que eu faço isso? É só para provar para alguém que eu sou livre, eu sou feliz e eu sou alguém que a sociedade admira. Isso não é para mim de verdade. Isso não tá certo dentro do meu coração. E eu comecei a deixar muitas coisas. Quando nós nos aproximamos de Deus, as pessoas, na maioria das vezes, pensam assim, né? Nossa, eu vou me aproximar de Deus, aí a minha vida vai começar a ser abençoada e eu vou receber muita coisa de Deus. Mas, quando nós nos aproximamos de Deus, sim, Ele nos dá a coisa mais importante, né? Que é a salvação e a paz dele para esse mundo. Mas nós precisamos, na verdade, entregar muitas coisas, renunciar muitas coisas, deixar muitas coisas. E é por isso que as pessoas às vezes desistem, né? Eu achei que eu ia aproximar de Deus e ia melhorar, agora tá piorando. Eu tô tendo que deixar mais coisas, eu tô tendo que parar de fazer várias coisas. E não é assim, eu tenho que deixar porque alguém me pediu. Não, é porque o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós começa a nos incomodar em relação àquela situação. E aí nós temos prazer em deixar aquilo. Eu sempre uso o exemplo da bebida, porque é algo muito fácil de visualizar. Tem muita gente que fala assim, é pecado beber? Eu posso beber quando eu estou tendo uma vida com Deus? Beber é errado? Jesus falou que pode beber ou não? E assim, se você para de beber porque alguém precisou dizer para você, olha, pare de beber porque é errado, aquilo não vai fazer sentido no seu coração. Você vai parar de beber porque o Espírito Santo vai te incomodar. E aí você vai falar, para que eu tô bebendo? Isso não é para mim, isso não faz sentido, isso só faz mal. Qual é o benefício que isso me traz? Nenhum.
beber me tira a minha consciência, que é a única coisa que nos diferencia dos animais, de qualquer outro animal. O que nos diferencia? Ter consciência. Aí você bebe, não, mas é só um pouquinho. Por que tem que ser só um pouquinho então? Porque senão é ruim? Então quer dizer que se eu beber um pouquinho de veneno é bom, mas se eu beber muito é ruim. Não faz sentido, mas você só vai ter esse discernimento quando for o Espírito Santo falando com você e não alguém falando para você. Então, e assim acontece com tudo, né? Ir em alguns lugares, fazer algumas coisas, andar com determinadas pessoas, né? Essa questão de andar com pessoas também é muito delicado, porque as pessoas falam assim, né? Muitas vezes, ah, mas Jesus andava com todo mundo, então eu posso andar. Claro, Jesus não fez distinção. E nós também não podemos fazer distinção, né? Ah, eu não ando com fulano porque fulano é isso. Não, não é dessa forma. Mas é que, às vezes, algumas companhias te levam para lugares, te levam para fazer coisas que não te agrada mais, porque você sabe que não está agradando o coração de Deus. Então, quando você anda com uma pessoa, você anda com ela para ter uma vida junto, para ter momentos juntos, para ter fazer coisas juntos. E às vezes aquilo que a pessoa quer fazer não é o que você quer mais fazer. Então tá tudo bem não andar junto mais. Isso não significa que você deixou de amar a pessoa. Isso não significa que você não está mais disponível para a pessoa, para tudo que ela precisar, né? Então eu deixei de andar com muitas pessoas. Mas não é porque eu não amo mais aquelas pessoas. Eu estou disponível para elas e eu ouço e eu aconselho e para o que elas precisarem. Mas eu não ando porque eu não quero mais ir naquele lugar onde ela vai, porque não faz mais sentido para mim, porque eu não quero mais fazer aquilo que ela faz, porque eu fui transformada, não faz mais sentido para mim. Eu entendo que aquilo não é mais algo que vai me levar a lugar nenhum, que é algo que vai me afastar do meu pai e eu não quero me afastar do meu pai. Então, é por isso, mas isso é uma coisa que apenas o Espírito Santo faz. Não é alguém chegar para você e dizer. Então, eu sou muito grata porque isso aconteceu comigo. Eu vivi esse processo de enxergar, dizer, nossa, ninguém falou para mim o que eu podia e o que eu não podia, ninguém falou para mim que eu tinha que fazer isso ou não tinha que fazer aquilo. O Espírito Santo foi gerando no meu coração o incômodo de coisas que eu precisava deixar. O Senhor foi abrindo os meus olhos e eu fui enxergando o que eu precisava mudar. Deus foi colocando no meu coração os propósitos daquilo que eu precisava fazer, que Ele queria para mim. E uma das coisas muito importantes que eu briguei com Deus porque eu não queria foi o casamento, a família. Isso foi assim uma das primeiras coisas que Deus me pediu. É importante dizer aqui que muitas dessas coisas, né, na verdade acho que todas essas coisas que eu estou dizendo para vocês não aconteceram dentro da igreja, né? Deus não falou para mim lá dentro da igreja. Deus falou comigo lá na minha casa, né? Quando eu e ele, conversando. Então, por exemplo, o dia de fato que eu disse para Deus, eu quero voltar a viver uma vida com o Senhor, foi lá dentro da minha casa. Eu estava lavando louça e ouvindo uma palavra pelo YouTube, no celular. Inclusive, né, era uma palavra do Dave Leonardo, que eu sei que muita gente critica, né, que fala que ele traz um falso evangelho, porque ele só fala da parte boa. Enfim, eu não estou aqui, né, para dizer, criticar essas pessoas, nem criticar ele, nem dizer que um é certo e outro é errado, de forma alguma, porque eu acho que isso não vem da parte de Deus. Mas eu quero dizer assim que eu fico muito triste, né, às vezes quando eu ouço as pessoas falarem isso, porque, poxa, quem somos nós para julgar, né? E principalmente porque ele foi um instrumento de Deus na minha vida, né? Eu estava ouvindo uma palavra dele e ele é uma pessoa que, assim, ele é evangelista, né? Ele não é pastor. Então, o papel dele é realmente levar o evangelho, apresentar o evangelho para as pessoas. Mas ele sempre diz: busque uma igreja,
Busque um local para você congregar. Busque um pastor que vai te pastorear. Qual que é o papel do pastor? Te levar para o caminho, te ajudar. Pastorear é isso, né? É te acompanhar. Então ele sempre diz isso, né? Eu sei que muitas igrejas criticam ele, mas na verdade ele incentiva as pessoas a participarem da igreja e se aprofundarem no evangelho, né? Ele sempre diz que o que ele apresenta ali é rasinho, porque ele só está apresentando, mas ele incentiva que as pessoas se aprofundem. Em uma dessas pregações, ele disse, né, se alguém estivesse ali distante de Deus e quisesse realmente falar, Deus, quero voltar para a tua presença, né? Ele fez a oração, enfim, eu me lembro que eu estava lavando louça, eu me ajoelhei no chão da cozinha de casa e falei com Deus. Falei, Deus, eu quero mesmo, de verdade. Não quero mais viver do jeito que eu estou vivendo. E não era porque, nossa, eu não estava feliz. Não, é porque eu desejava a presença de Deus, eu desejava ter uma vida com Ele. Eu sabia que Ele estava com saudade de mim. E Ele já tinha gerado isso no meu coração. E eu queria viver com Ele. Então, assim foi. Eu orei naquele dia e a partir daquele dia que eu disse sim, aí Deus começou a me pedir as coisas. Deus, Ele é um Deus educado, né? O nosso Deus, Ele não chega arrebentando a porta e fazendo o que Ele quer fazer de qualquer forma. Não. Ele primeiro espera com que nós digamos, pode fazer. Sim, eu desejo. Entra. Faça a sua vontade. Quando a gente permite, Ele faz. Ah, é porque Ele não pode? Não. É porque Ele é um Deus amoroso. Se uma pessoa te ama, ela vai fazer o que ela quer sem você deixar. Uma pessoa que te ama de verdade, né? E Deus, Ele nos ama de verdade. Então é a forma dele trabalhar. É a forma dele agir na nossa vida. Ele está o tempo todo à disposição, mas nós precisamos dizer sim. Nós precisamos querer, nós precisamos de verdade falar, Deus, pode fazer. Aí Ele faz. Aí Ele entra, aí Ele muda, aí Ele transforma. E foi assim comigo. Eu disse, Deus, sim. E Ele começou a me pedir. Primeira coisa que Ele me pediu, que Ele tocou no meu coração, foi em relação à família. Por quê? Vou explicar. A família é uma criação de Deus. Deus criou o homem, a mulher, um para o outro e disse, multipliquem-se. Então, é um desejo de Deus família. E, obviamente, o diabo, o inimigo, ele deseja destruir tudo que Deus construiu. Isso é óbvio. E o que é a principal coisa que Deus criou ali no início? O homem e a mulher como família. Então, ele usa todas as estratégias possíveis para destruir a família, que é algo gerado do desejo do coração de Deus, algo sagrado para Deus. E ele tinha conseguido destruir isso dentro do meu coração. Como? A sociedade trabalha para ele, né? A sociedade trabalha para o inimigo de forma gratuita. Então ele planta a sementinha no coração das pessoas, e eu era uma delas, e as pessoas acreditam naquela sementinha que ele planta e vai trabalhando de graça para ele. Então, casar para quê? Casamento é ruim, casamento só dá trabalho, casamento é uma prisão. Ter filho para quê? Filho só dá trabalho, filho tira a liberdade, filho só traz sofrimento. Mulher tem que ser independente, mulher não precisa de homem para nada. Para que eu quero um homem? Para dar trabalho na minha vida? Eu sou muito mais feliz sozinha. E isso eram falas, não estou dizendo falas que outras pessoas diziam, tô dizendo falas que eu dizia. E que não era só que eu dizia, eu realmente acreditava nisso. Porque, na verdade, é o que todo mundo diz. O que dá mais trabalho?
você ter uma vida com uma outra pessoa totalmente diferente de você, que foi criado, teve uma criação diferente da sua, que às vezes vai ter gostos diferentes dos seus, ou você ficar sozinha, fazer o que você quer na hora que você quer. O que é mais fácil? Lavar só as suas roupas ou lavar as suas roupas e a roupa da outra pessoa? O que é mais fácil? Cozinhar só para você ou não comer nada se você não quiser, sair para comer em um outro lugar do que fazer comida para você e para uma outra pessoa, se preocupar com uma outra pessoa? É lógico, é muito mais fácil você ser sozinha. É muito mais fácil você não ter que viver com uma outra pessoa diferente de você. E o inimigo usa isso para dizer, então, fique sozinha. Muito mais fácil. Mas não é sobre ser fácil. É na relação, na relação com uma outra pessoa que você evolui. É na relação com outra pessoa que você deixa de ser egoísta. Egoísmo não vem de Deus. É tendo um filho que você conhece o amor mais profundo. Eu não sou mãe, mas você pode perguntar para todas as mães que elas vão dizer isso. Quando você tem um filho, você conhece um amor de um nível imensurável. Então é lógico que o inimigo quer destruir isso, porque senão você vai ser uma pessoa melhor. Se você fizer isso, você vai deixar de ser egoísta. Se você fizer isso, você vai amar ao próximo. E amar o próximo é uma coisa que Deus pediu. Então você vai estar fazendo o que Deus pediu, Ele não quer. É lógico que Ele planta esse monte de semente assim, ó, e bombardeia a nossa cabeça com a ideia de que isso é horrível, isso é ruim. E a gente acredita. Eu acreditava. Infelizmente, nós reproduzimos, às vezes nem por experiência própria. Às vezes a gente não passa por algo ruim em um relacionamento, mas a gente reproduz, porque tá todo mundo dizendo, todo mundo que é casado reclama, então é ruim mesmo, né? E nós precisamos parar de falar isso. Nós precisamos só de parar de reproduzir o que as outras pessoas dizem. Por que nós estamos reproduzindo? Às vezes a gente nem viveu aquilo e tá falando porque o outro fala, né? E eu era uma dessas pessoas. Então, assim, e é bom lembrar também, né, que uma experiência ruim, ela não significa que tudo é ruim. Às vezes a gente generaliza também um monte de coisa. Uma experiência ruim é uma experiência ruim. Uma pessoa que não deu certo é uma pessoa, não é todo mundo. Nós precisamos parar com isso, né? Mas eu não tinha essa consciência. E eu era uma das pessoas que trabalhava de graça para o inimigo, influenciando um monte de outras pessoas a não terem relacionamento, a não se casarem nunca, a não ter filho. Eu era uma dessas pessoas. Não estava estragando só a minha vida, estava influenciando um monte de gente também. Por isso que hoje eu faço o oposto. Se eu influenciava para o ruim, para o errado, eu vou tentar influenciar para o correto, para o que Deus quer, para o bom. Então, uma das primeiras coisas que Deus me pediu foi isso, que eu tivesse uma família, que eu me casasse, que eu tivesse filhos. E é óbvio que eu falei não, porque isso já estava enraizado na minha mente, isso já estava enraizado no meu coração. Não, não, Deus, isso não, me pede outra coisa. Isso não, isso não, isso não. Deus não me pediu para falar dele. Deus não me pediu para fazer o ministério. Isso não foi a primeira coisa que ele me pediu. Ele me pediu família. Primeira coisa, ele me pediu família. E eu tenho as datas disso tudo anotado. Eu anoto porque eu esqueço. Minha memória é muito ruim. E são coisas muito importantes para esquecer. Então eu tenho tudo anotado de quando Deus me pediu essas coisas. E eu falei, Deus, não, não, não. E Deus me confrontou com o seguinte: você disse que você queria a minha vontade para sua vida. Você disse que queria realmente viver comigo. Você quer ou não? Porque eu estou começando a te pedir. Você já está falando não. Se você não quer, então continue vivendo para você e por você. E eu falei, não, Deus, me perdoa. Me desculpa, o senhor tem razão. Oh, Deus tem razão. Imagina a cara de Deus, né? Ah, eu tenho razão. Eu falei, não, Deus, o senhor tem razão. Tá bom, eu quero sim, eu não quero viver mais por mim, pra mim. Não, não me desculpa. Tá bom, se o senhor quer que eu tenha uma família, se o senhor quer que eu tenha um casamento, se o senhor quer que eu tenha um filho, beleza. Mas então vamos fazer o seguinte, Deus. O senhor coloca essa pessoa na minha vida? O senhor escolhe pra mim? Porque eu escolho tudo errado, eu só faço a escolha errada. Então eu não quero escolher essa pessoa, não. Escolhe pra mim essa pessoa, coloca essa pessoa na minha vida, e quando for essa pessoa, o senhor me avisa pra eu saber, e aí eu vou fazer o que o senhor tá falando.
Beleza, Deus? Beleza, então tá. E fiquei na minha de boa, continuei meses e meses ali o meu relacionamento com ele, falando, conversando, escutando o que ele me falava, sem saber procurar ninguém. Não queria procurar porque eu sabia que eu já tinha pedido para Deus, já tinha conversado com ele, ele que ia me mostrar essa pessoa. Ele que ia me trazer para minha vida e aí eu ia saber. E aconteceu. Foi exatamente assim que aconteceu. Deus trouxe o Bruno para minha vida. Não vou contar os detalhes hoje, essa é uma história para um outro dia, mas Deus trouxe o Bruno para minha vida, ele me mostrou que era o Bruno. O Bruno já estava também conversando com Deus e estava no processo individual dele com Deus, já tinha pedido para Deus uma pessoa que aproximasse ele de Deus. Ele também não queria casar, ele também achava que não ia ter família e tal, já estava decidido quanto a isso, mas Deus também falou com ele de uma forma separada, né? Eu com Deus aqui e ele com Deus lá. E aí Deus pegou e uniu a gente. E eu falei, nossa Deus, eu nunca tive dúvidas, né, em relação ao Bruno, porque Bruno é o meu esposo, né, hoje. Exatamente porque eu tinha falado para Deus que era ele que ia escolher. Então, se Deus escolheu, eu preciso ter dúvida? Claro que não. E assim foi, né? Hoje, eu sou uma pessoa que sou casada, que tenho uma casa, tenho a minha família com o meu esposo, mas eu fui uma pessoa que disse que não quero nem saber de casamento, quero viver sozinha para sempre. Hoje, eu sou uma pessoa que falo da palavra de Deus, que estudo e busco dizer isso para as outras pessoas, compartilhar com as outras pessoas o que eu aprendo, o que eu vivo com Deus. Mas eu já fui um dia a pessoa que disse assim, não sei se Deus é igual fala na Bíblia, eu acho que Deus é só uma energia, que Deus é um ser superior assim do universo, mas eu não acho que Deus é Deus mesmo desse jeito que a Bíblia fala. Eu já fui essa pessoa. Eu já fui a pessoa que disse, essas coisas que falam aí na Bíblia, na verdade, só para formatar a gente. Isso daí, não sei se isso é verdade. Às vezes é só uma metáforas. Enfim, eu já fui essa pessoa. Então, eu entendo hoje quando eu ouço alguém dizer, né? Eu acho que Deus é uma energia, um universo, não sei o quê, um ser superior. Eu entendo, porque eu já fui essa pessoa e eu não julgo, porque eu sei o que a pessoa está pensando. Eu já pensei a mesma coisa. Então, eu não sou a pessoa que julga. Eu não sou a pessoa que julga, por exemplo, quando alguém tá lá amanhecendo na balada, bêbado e tipo assim, falando, eu sou livre. Eu não julgo, porque eu já estive nesse lugar, eu sei o que ela sente e eu sei o que ela ainda não enxerga. Mas eu oro para que ela enxergue, porque é maravilhoso. É maravilhoso você ver, nossa, tô no lugar errado, e você ter a oportunidade de fazer diferente. Então, eu acho que quando Deus transforma a nossa vida, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair no lugar de, agora eu fui transformada, então, aquele lá é errado. Nossa, olha o que aquele fulano tá fazendo, sendo que ontem eu fazia a mesma coisa. Não, eu não vou olhar para o outro com um olhar de julgamento. Eu vou olhar e dizer, Deus, transforma a vida dele também. O Senhor transformou a minha, o Senhor tem poder para transformar a vida dele. Faz na vida dele o que o Senhor fez na minha. E ora pela vida da pessoa, ao invés de julgar. Eu não consigo olhar para a pessoa com um olhar de julgamento. Quando o meu coração carnal, meu coração humano, minha natureza humana olha querendo julgar, o Espírito Santo me incomoda na hora. Opa, você não fazia a mesma coisa? Aí eu falo, Deus, perdão. Não posso julgar essa pessoa, o Senhor tem razão, Deus. E eu já olho com um olhar de amor para aquela pessoa. Porque tem vezes que a nossa natureza humana vai querer julgar. E sim, isso acontece muito comigo, mas o Espírito Santo me incomoda na hora, ele não permite que eu faça isso. E eu já falo, Deus, me perdoa por estar julgando. Tenha misericórdia. Mostra o que o Senhor mostrou para mim. Faz essa pessoa viver o que eu vivo com o Senhor hoje, é maravilhoso, ela vai ver que é muito melhor. Eu peço isso para Deus, porque eu sei, eu já estive no lugar daquela pessoa.
Então eu peço assim, Deus, faz ela viver o que eu vivo com o Senhor, que é tão maravilhoso, é muito melhor. Por que eu tô contando, né, tudo isso? Em relação a todos os princípios, assim, de Deus, que eu quebrei, eu acho que todos, um por um. Acho que não teve um que eu não quebrei. Por que eu tô contando essa transformação mesmo? Que Deus, assim, me tirou de lá, de que eu tava fazendo tudo que desagradava a Ele e me trouxe para um outro lugar totalmente diferente, sabe? Um oposto um do outro, assim, ó. Porque Deus, Ele não dá uma melhoradinha na nossa vida. Ele não dá vou arrumar umas coisinhas aqui. Não. Jesus, ele é aquele que transforma mesmo, sabe? É aquele que faz da água o vinho. Então, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Pegar a água e transformar em vinho. Jesus não pegou a água e fez água com gás. Isso é dar uma melhoradinha. Não. Jesus pegou a água e transformou em vinho. Então, eu digo isso hoje, né? Estou contando essa história hoje para vocês, da minha vida, porque eu quero mostrar que transformar a água em vinho não é uma coisa que Jesus fez só lá na Bíblia e hoje ele não faz mais. Não, ele pega a água da vida da Keila aqui, ó, e transforma em vinho na Keila de hoje e faz algo totalmente diferente. Então, uma pessoa que dizia para as outras pessoas, ai, Deus é uma energia, hoje te diz, Deus é um pai. Deus te ama, Deus te cuida, Ele está o tempo todo com você. E foi nessa transformação, neste processo, que o Pauta com Propósito nasceu. E que agora, o Secreto com Propósito, este livro, nasceu. Por quê? Agora eu vou entrar na história deste projeto, do podcast, que não é mais só um podcast, já é algo que abrange muito mais coisas, para vocês entenderem como surgiu isso, né? Eu precisava primeiro contar de onde veio a Keila, para depois contar sobre o Pauta com Propósito. No ano de 2024, no final do ano de 2024, eu participei de uma palestra. Aqui se inicia a história do Pauta com Propósito. Se inicia assim, né? Na minha cabeça e no meu entendimento, mas isso já estava no coração de Deus desde a eternidade. Eu participei de uma palestra e nessa palestra foi falado abertamente sobre tudo o que não agrada a Deus como algo correto, como algo que nós precisamos fazer. Por exemplo, a gente nasceu para ser feliz e fazer o que a gente quer e satisfazer todos os nossos desejos. Isso não é o que Deus diz, totalmente o oposto do que Deus diz. Deus diz que a gente precisa abdicar dos nossos desejos carnais e focar no nosso espiritual, focar na vontade dele, que nós não podemos satisfazer todos os nossos desejos, mas satisfazer os desejos dele, porque os nossos desejos nos fazem escravos, como eu disse agora há pouco, né? Os nossos desejos faz a gente ser escravo do que a sociedade impõe, do que as outras pessoas impõem, que não leva a gente a lugar nenhum. Mas Deus, ele tem uma vontade perfeita para nós. A gente é tão, assim, limitado que a gente não sabe nem o que é melhor pra gente. Se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente vai ver, nossa, eu queria aquilo que ia fazer muito mal para mim e Deus quis algo muito melhor. Então a gente não sabe, a gente é tão limitado que a gente não sabe nem o que é bom de verdade pra gente, mas Deus sabe. É igual um pai. Por quê? Porque Deus é pai. Quando eu digo pai aqui, né, eu digo assim, aquela pessoa que te ama e que cuida de você ou que cuidou de você. Porque talvez pode ser avô, avó, tia, sua mãe, enfim. Então, esse tutor que representa para você um pai, né? Aquela pessoa, ela sabe, né, o que é melhor para você muito mais do que você mesmo. Então, por exemplo, às vezes você quer, quando a gente é criança, né? Quer comer a sobremesa antes do almoço. Aquela pessoa
sabe que se você comer a sobremesa antes do almoço, depois você não vai almoçar. E que o doce não vai sustentar você como aquela comida vai sustentar, não vai nutrir você como a comida vai nutrir. Então ela sabe, por mais que você queira o doce, ela sabe que o melhor para você é almoçar e depois comer um docinho. Então o pai ele tem esse papel, né? Tem um exemplo que muitas pessoas usam e eu acho ele maravilhoso, que é a questão do carro, né? Às vezes, sei lá, um adolescente lá com 15 anos, 14 anos, já sabe dirigir, já aprendeu a dirigir e quer ter um carro. Mas o pai, ele não pode dar o carro para o filho naquele momento, porque ele sabe que o filho ainda não tem a maturidade para ter um carro e sair, às vezes ele vai bater o carro e vai morrer. O pai sabe que é contra a lei, então o pai sabe que precisa respeitar a lei. E o filho às vezes não sabe, o filho só quer ter o carro porque é o desejo dele. Então o pai, mesmo sabendo que o filho vai ficar triste, ele faz o correto, porque ele sabe que é o melhor para o filho. E Deus é a mesma coisa, às vezes a gente quer o carro, não, eu quero o carro, eu quero ter o carro porque eu já sei dirigir, Deus, por que o Senhor não está me dando o carro? Mas Deus sabe que não é a hora ainda, Deus sabe que aquilo não é bom pra gente, Deus sabe que o melhor depois, o melhor é outra coisa. Então, não existe esse negócio de que a gente nasceu para ser feliz e satisfazer todos os nossos desejos. Gente, isso é autodestruição. Para e pensa. Imagina se você tivesse satisfeito todos os desejos da sua vida desde a tua infância até hoje. Aonde você estaria? Você estaria vivo? Fala a verdade. Você estaria vivo se você tivesse feito tudo o que você teve vontade de fazer desde a tua infância, desde criancinha? Você estaria vivo? Talvez a gente não passasse nem da infância. Por quê? A criança, ela quer fazer um monte de coisa que não pode. Enfiar o dedo na tomada, pular dentro da piscina sem saber nadar. Imagina se a gente tivesse feito tudo isso e não tivesse alguém para dizer não, agora não, para cuidar de nós. A vida adulta é a mesma coisa. A diferença é que não vai ser o pai e a mãe te puxando. É Deus falando, não, agora não. Aí se você vai contra Deus e faz o que você quer, você se autodestrói. Então, é a mesma coisa. E nesta palestra, voltando para a história, nesta palestra, né, que eu participei, dizia exatamente isso. E aí, foi dito exatamente que a gente tem que satisfazer todos os nossos desejos. E aí, foram detalhados vários desejos que a gente precisa realizar para ser feliz, porque isso é imposto. E assim, eu vou dizer para vocês, quando o Espírito Santo nos incomoda, é diferente de quando nós ficamos incomodados, só por algo que a gente não acredita. Quando o Espírito Santo nos incomoda, é uma coisa absurda. Eu fiquei tão incomodada com aquela palestra, tão incomodada com tudo que eu ouvi, que eu não conseguia me concentrar em outra coisa, sabe? Aquilo ficava remoendo dentro de mim, eu ficava pensando toda hora naquelas coisas que foram ditas. Eu fiquei muito mal mesmo. Foi assim, uma coisa fora do comum, né? Porque uma palestra te incomoda e daqui a pouco você esquece. E eu não esquecia, aquilo ficou dias na minha cabeça e eu incomodando, uma coisa fora do normal. E aí eu falei com os meus líderes, né? Eu falei, aconteceu isso, eu tô muito incomodada, eu não tô entendendo, eu tô incomodada fora do normal. Expliquei toda a situação para eles. E por isso que é bom nós termos pessoas que caminham conosco. Por quê? Às vezes eu não estava conseguindo enxergar o porquê que eu estava tão incomodada. Mas outras pessoas que estão de fora da situação, elas conseguem dizer, olha, dar uma orientação para você, dizer, tenta fazer isso, ou pede para Deus te mostrar isso, ou então, você já pensou por esse lado, né? Quando a gente está dentro de uma situação, a gente não enxerga tudo, isso é comum da nossa vida, né? Então é bom a gente caminhar com pessoas para que essas pessoas nos orientem. E os meus líderes, né, disseram, olha, esse incômodo está realmente fora do normal, esse incômodo não vem de você. Deus está te incomodando por algum motivo. E eles não disseram assim para mim, é esse motivo. Não. Eles disseram, pede para Deus te mostrar esse motivo. Pede para Deus te dizer o que Ele quer de você. Se Ele está te incomodando, Ele quer alguma coisa. E eu comecei a orar nesse sentido, né? Eu lembro que depois
uma amiga minha, né, eu conversei com ela e expliquei isso, falei, eu tô sentindo isso, aconteceu isso, os meus líderes me orientaram dessa forma, eu não tô conseguindo entender o que Deus quer de mim, e eu preciso que Deus desenhe, né, eu falava pra ela, porque será que eu sou tão cega assim que eu não tô conseguindo enxergar? Por que eu não tô conseguindo enxergar? Eu preciso que Deus desenhe pra mim o que é que Ele quer. E eu faço essa oração até hoje, para que Ele desenhe pra mim tudo que Ele quer que eu faça, para que eu não tenha dúvida. Ela estava na minha casa, né, nesse dia e nós oramos juntas, ela orou por mim para que Deus realmente me mostrasse o porquê desse incômodo, o que Ele desejava que eu fizesse, para que Ele desenhasse para mim e me desse as próximas decisões que eu precisava tomar, as próximas atitudes que eu não estava entendendo, que Ele trouxesse esse discernimento para mim. E Deus trouxe. Não foi no outro dia, é importante dizer isso também. Isso foi talvez em outubro, novembro, por aí. Eu continuei buscando a Deus, né? Buscando, perguntando o que Ele queria, buscando na palavra. E eu fiz um propósito em dezembro de 30 dias ficar sem redes sociais. Isso, gente, não é uma doutrina, tá? Não é algo que todo mundo tem que fazer, que eu acho que isso vai mudar a sua vida, não. Isso foi algo que Deus colocou no meu coração e eu fiz porque Ele me incomodou em relação a isso. E foi um propósito meu com Deus, não é um propósito que todo mundo tem que fazer. E eu fiquei esses 30 dias sem redes sociais, né, me propus a fazer isso no mês de dezembro, que é um mês difícil, para mim era um mês complicado ficar sem rede social. Por quê? Gosto, porque eu uso para divulgar, né, inclusive para vender, e um mês de final de ano, então assim, tinha muitas comemorações, muitas mudanças, e ali é uma fonte de informação também, então era um mês complicado para mim. Mas eu me propus a fazer isso, e nesses 30 dias, né, eu não fiquei só sem redes sociais, eu me dediquei à leitura, à oração, a jejum, que são coisas, né, que nos aproximam de Deus. Então, eu não só tirei a rede social, mas eu peguei esse período também para me aproximar mais e me aprofundar mais no relacionamento com Deus. E, na verdade, eu acabei passando dos 30 dias, eu fiquei 40 dias sem rede social. E neste período, o Senhor me deu muitas direções. Ele me mostrou muitas coisas e uma delas era que Ele queria que eu falasse dele, que eu anunciasse o que Ele quer, o plano dele, a palavra dele. E Ele me mostrou o porquê daquele incômodo naquela palestra. E aí eu entendi tudo. O que Ele me mostrou foi o seguinte, que o inimigo, né, o diabo, ele não tem vergonha, ele não é tímido, ele usa pessoas para falar o que ele quer falar da forma mais escancarada possível, inclusive em uma palestra. Então, tudo o que foi dito ali, né, naquela palestra, não era vontade de Deus, era vontade do inimigo. Não eram coisas que vão em direção a Deus, mas são coisas que vão em direção ao inimigo. E ele fala abertamente, escancaradamente, dentro dos lugares onde tem mais pessoas. Dentro de escolas, dentro de faculdades, onde tem muitas pessoas reunidas, em shows, enfim, ele fala em todo lugar. E ele fala abertamente, mesmo ele sabendo que é mentira, mesmo ele sabendo que tudo aquilo que ele está falando, na verdade, é coisas que vão levar as pessoas para o buraco, para o inferno, mas ele fala com convicção de que aquilo é bom para elas. E por que eu não estava falando o que realmente é bom? E por que eu estava em silêncio? Mesmo sabendo que aquelas pessoas estavam indo para um lugar ruim. Mesmo eu sabendo que tem coisas muito melhores para elas em outra direção. Por que eu estava quieta? Por que quando eu acreditava que Deus era só uma energia, eu falava, mas agora que eu sei quem realmente Deus é, eu não falo?
Por que que eu, quando não queria casar, não queria ter filho, eu falava isso abertamente para todo mundo? E agora que eu sei que família é um projeto de Deus e que é a coisa mais maravilhosa viver isso, por que que eu não tô falando? Deus me confrontou com tudo isso neste período de 40 dias. Ele me mostrou assim, olha, é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você fale. Eu quero que você explique para as pessoas. Eu quero que você esclareça para as pessoas. E não é você falar que vai transformar as pessoas, mas eu posso usar você como um instrumento. Como um dia ele usou o Dave Leonardo para falar comigo lá naquela palavra que eu estava ouvindo. Lembra que eu falei? Então, não foi o Dave Leonardo. Oh, não, foi Deus através dele. E ele só estava falando, ele só estava fazendo o que Deus mandou ele fazer. Então era para eu fazer a mesma coisa. Era só para eu obedecer. A Keila não vai fazer nada, mas Deus pode fazer alguma coisa através da Keila, se ela estiver disponível, disposta a obedecer. E aí eu falei, meu Deus, tá bom, eu vou obedecer. Eu quero obedecer. Porque, olha, de novo, Deus tem razão, né? Eu falava e agora por que eu não falo? Eu realmente mostrava para as pessoas o que eu pensava e por que agora não? E eu falei, eu preciso mostrar. Eu entendi, Deus. É isso que o Senhor quer de mim. Eu vou obedecer. Mas como? Vou falar aonde? Vou falar o quê? E aí, Deus pedi para ele continuar desenhando para mim. Tá, entendi, eu tenho que falar, mas falar onde? Falar o quê? Pedi para ele me mostrar. E ele me lembrou do seguinte, eu sou professora, né? Só que eu era uma criança muito tímida. Eu era uma criança que não gostava de, por exemplo, falar no telefone, de falar com as pessoas. Eu até brinco, falo, né, que a minha mãe, ela nunca me bateu, né, nunca apanhei, mas teve um dia que ela brigou comigo, que foi o dia que ela falou para eu ligar na rádio, na época, olha, faz muito tempo. Na época a gente ligava para a rádio e pedia, né, ela queria que eu pedisse um louvor na rádio da igreja, no programa da igreja, e eu não queria, eu fugi, saí correndo para não ligar, de vergonha, porque eu não queria falar com a pessoa no telefone. E aí, depois eu fugi, saí correndo, mas eu tinha que voltar, né, pra casa, eu tinha que almoçar. E aí eu voltei. Aí ela falou comigo, explicou que eu precisava falar, que eu não podia ter vergonha, que um dia eu ia ter que trabalhar. E aí como que eu ia trabalhar, como que eu ia falar com as pessoas e tal e tal. E foi a única vez, eu falo pra ela, que ela me deu 3 chineladas por causa disso. Mas foi 3 chineladas tão fraquinha, com tanto amor. Mas aquele dia me marcou, por quê? Porque, gente, eu era muito tímida, eu lembro disso, assim, claramente. Uma das poucas coisas, né? Como eu disse, minha memória é ruim, mas disso eu lembro. E Deus me levou neste lugar e Ele falou, lembra aquela pessoa que você era? Hoje você é professora. Hoje você fala para 50, 60, 70, 100 pessoas. Hoje você ensina. Eu sou uma pessoa extremamente comunicativa. Eu sou uma pessoa que lida com pessoas. Naquela época eu queria fugir de pessoas, né? Porque eu não queria falar com ninguém, eu era extremamente tímida. Hoje, né, Deus me levou para esse lugar. Hoje a minha formação é administração, mas a minha especialização é em gestão de pessoas, né? Eu trabalhei por 12 anos com pessoas e na época eu ainda trabalhava com pessoas. Na época eu ainda era gerente de RH e lidava com pessoas o tempo todo e falava com pessoas e eu gosto dessa relação com pessoas. Então, Deus me disse, eu não te levei para esse lugar à toa. Não te levei para esse lugar de você, né, da docência, de dar aula, de ensinar, de falar para as pessoas à toa. Tem um propósito nisso. E não é só ensinar marketing, não é só ensinar RH para os seus alunos, não, é para falar de mim. E eu falei, meu Deus, como é que eu faço isso então? Beleza, eu tenho que falar do Senhor, tenho que falar da palavra. O Senhor me deu, né, a comunicação, o Senhor tirou de mim aquela timidez que eu tinha, aquela vergonha que eu tinha. Então tá, eu tenho que falar para as pessoas. Mas aonde eu vou falar? Como eu vou falar? E aí Deus me mostrou uma outra coisa, que era o que Ele também tinha me dado, né? A internet. Porque eu já fazia, né, na época ali, divulgações para algumas empresas, para pessoas, marcas, enfim, prestadores de serviço.
E eu divulgava o serviço das pessoas, por que eu não poderia, vou colocar aqui entre aspas, tá? Divulgar Deus. Sendo que Ele é o melhor de todos, o que Ele nos oferece é melhor do que todos os outros serviços que eu sempre divulguei. Então, Ele me mostrou ali, né, na internet. E eu achei inicialmente que fosse o Instagram, porque era ali que eu fazia, né, o meu trabalho, divulgações, e eu postava ali muitas coisas. Mas Deus me disse não era ali, que era aqui no YouTube. Que aqui estavam as pessoas que procuravam por coisas profundas. Que o Instagram, ele é bom, mas ele oferece coisas muito rasas. E que ele queria que eu me aprofundasse, ele queria que eu estivesse aqui. Eu me lembro perfeitamente dessa palavra que Deus fixou no meu coração, profundidade. Não era algo raso, não era um vídeo de 1 minuto. Era sim um vídeo de 1 hora, de 2 horas e tá tudo bem. Porque quem ele quer alcançar, quem estiver disposto a aprofundar nele, vai estar aqui e vai assistir, vai ouvir. Não era para eu usar os meus próprios métodos de influenciar pessoas e alcançar pessoas, não. Era só para eu fazer o que ele estava mandando. E ele ia fazer o resto. E ele vai fazer o resto. E eu falei, no YouTube, Deus, eu acho que eu não tinha nem 100 inscritos no canal do YouTube. Eu falei, Senhor, o que vai virar isso? Não vai virar nada. Como que as pessoas vão chegar até lá? Como que as pessoas vão ver os vídeos no YouTube? Não faz sentido, Deus. Mas quem manda é ele, cabe a mim obedecer. E eu falei, não, Deus, tá bom, tá certo, eu vou fazer. E eu estava, né, na época, assistindo alguns vídeos para entender mais sobre a palavra, né, aprofundar vídeos de estudo, lendo a palavra, e Deus me direcionou para isso, né, para começar a fazer vídeos sobre ensino mesmo, porque eu ensino outras coisas, né, na faculdade, nos cursos técnicos, enfim. E eu comecei a fazer alguns vídeos relacionados a isso, em janeiro, fevereiro, por aí. Só que em março, o que aconteceu? Deus me mostrou que não era só aquilo, que Ele queria mais. Só que Deus não chega assim com tudo em cima da gente, né? Deus, Ele vai fazendo processos, porque Ele sabe da nossa capacidade, ou na verdade da nossa incapacidade, né? Ele sabe que a gente não consegue, Ele sabe que a gente é limitado. E Ele sabe que se Ele falar tudo, a gente vai sair correndo e vai desistir de tudo antes de começar. Então Ele me mostrou em março que Ele queria um pouco mais, que Ele queria que eu trouxesse pessoas para falar de alguns temas que Ele fala na palavra, né? Então, por exemplo, que foi o primeiro tema? Mulher, né? Foi em março, onde o mês que nós comemoramos, né, o mês da mulher. E aí, o que falar então sobre mulher, Deus? Hoje a visão de mulher é totalmente distorcida do que Deus diz sobre mulher. Hoje, mulher tem que ser independente, mulher tem que trabalhar fora, mulher não pode ter filho, mulher não pode casar. Tantas coisas distorcidas, né? Que vai contra tudo que Deus deseja, contra a real identidade da mulher. E aí eu falei, nossa Deus, como que eu vou falar sobre isso, né? E Ele me trouxe no meu coração a pessoa que eu deveria convidar. Essa pessoa foi a Luciana Marzocchio, que tem aqui, né, o episódio nosso primeiro episódio lá em março de 2025. Falei, Deus, como é que eu vou chamar essa mulher para fazer isso daqui? Essa mulher não tinha nem Instagram na época. Ela não gostava de internet, dessas coisas de redes sociais. Eu falei, como que eu vou chamar essa pessoa, Jesus? E foi um processo com ele. Eu falei, Deus, o Senhor tá mandando, eu vou obedecer, mas não faz sentido nenhum. Pois quando eu falei com ela, expliquei tudo que Deus tinha falado ao meu coração, ela me disse, Keila, sim, claro, eu vou, porque Deus já me disse isso, isso e isso. Deus já havia falado com ela. Que inteligente eu. Achei que ele ia falar comigo e não ia falar com ela. É óbvio que sim, ele já tinha falado com ela. E foi lindo, foi mais uma confirmação de que eu estava no caminho certo. E nós gravamos o nosso primeiro episódio. Não era um podcast, não chamava Pauta com Propósito, era só um vídeo sobre
o tema mulher, mulher segundo o coração de Deus, porque era o mês de março, mês da mulher. E nós gravamos lá na garagem da minha casa, na época. Gente, eu não tinha cadeira. Eu não tinha cadeira que dava pra gente gravar. Eu precisei pegar 2 cadeiras emprestadas da minha vizinha. Não tinha um cenário, não tinha nem onde colocar as coisas. Peguei um tapete emprestado da minha sogra. Comprei uma mesinha de centro de vidro. Coloquei ali no meio umas florzinhas, uma água. Coloquei esse Jesus que me acompanha, essa decoração. E falei, bom, vamos gravar. Um tripé, celular, que é o mesmo que está gravando aqui hoje. Só que o sol começou a bater no lugar onde a gente estava gravando, não estava dando certo. O Bruno foi lá, colocou uma lona, não estava ventando, estava muito sol, sem vento. A lona tampou um pouquinho de vento que estava entrando. O calor, assim, a gente derretia, pingava suor. E a gente firme e forte ali, né? Foi muito bom, foi muito, assim, lindo gravar ali. A gente, né, orou, entregou aquele momento para Deus, falamos, foi um tema maravilhoso. A presença de Deus era perceptível. Gravamos nosso primeiro vídeo e eu falei, Deus, e agora? Tá bom, eu fiz o que o Senhor falou, o que eu faço agora? Deus, ele não revela o caminho todo, né? Ele vai revelando os processos. Falei, bom, ele vai me dar uma outra direção, ele vai me falar o que eu tenho que fazer agora. E ele me deu. Abril, Páscoa, o momento assim mais importante, né, para nós cristãos, que nós estamos inclusive nos aproximando agora, porque é a morte e a ressurreição de Jesus, aquele que nós cremos. E eu falei, entendi, Deus, é para eu falar de Páscoa, é para eu falar da sua morte, da sua ressurreição. O que é a Páscoa? De fato, muita gente não tem esse entendimento do que é de fato a Páscoa. E eu falei, tá, quem que eu vou chamar? E aí ele me mostrou a pessoa. No próximo mês, foi março, abril, maio, ele me deu o tema, mães, e ele me mostrou as pessoas. Junho nós comemoramos o Dia do Pastor, e ele me mostrou o que eu deveria fazer. Julho, ele trouxe um tema ao meu coração de missões, e ele me trouxe 2 missionários maravilhosos, o Charles e a Bruna, que vão ser papais agora da Suzumi, essa princesa que vai vir ao mundo. E pelas mãos de Deus, Deus é incrível, Deus usa o Charles e a Bruna de uma maneira extraordinária. Inclusive usou para minha vida, não foi só um vídeo, não foi só uma gravação. Ali eles me convidaram para participar de uma escola missionária, uma escola de férias, lá na Jocum, na base Almirante Tamandaré, em Curitiba, e eu fui. Ali eu passei 15 dias nessa escola missionária de férias. Deus me deu muitas direções ali, eu vivi coisas extraordinárias com Deus. Ele me mostrou muitas coisas, inclusive o próximo passo ali do Pauta com Propósito, que não era ainda Pauta com Propósito, tá? Não tinha esse nome ainda, e eram só vídeos, não era um podcast ainda. Mas ele, em agosto, no mês seguinte, se tornou de fato Pauta com Propósito, com esse nome, e se tornou oficialmente um podcast, que inclusive foi uma direção também que Deus me deu, para falar com uma pessoa específica, que é o Gabriel. Gabriel, dono da empresa Café Web Design, dono do estúdio que nós fazemos as gravações do podcast. E Deus me deu essa direção. Eu estava no carro, dirigindo, vindo para São José do Rio Preto, e Deus tocou no meu coração de falar com o Gabriel, porque o Gabriel, eu conheci ele há muitos anos, e ele tem essa estrutura da gravação de podcast. E eu falei, Deus, mas eu só faço alguns vídeos, eu não faço podcast. Mas mais uma vez eu obedeci. Falei, não, se o senhor tá falando para eu falar com ele, eu vou falar, né?
Mas o Gabriel, assim, eu não sei, Deus, mas eu vou falar. E eu obedeci. E adivinha? Deus já tinha falado com o Gabriel sobre algumas coisas que Deus estava pedindo para ele. E ele falou, vamos fazer isso juntos. E a partir de agosto, então, nós começamos as gravações no estúdio, oficialmente sendo um podcast, oficialmente com o nome Pauta com Propósito. E nós gravamos um episódio sobre os pais, né? A importância dos pais serem ali de acordo com o que Deus pede, o que Deus espera dos pais. Com um convidado, o pastor Fernando, que é um pai que eu admiro bastante. E assim, gente, nós fomos, né, gravando a cada mês, aí passamos então a gravar no estúdio. Em setembro, né, o mês Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio, e foi um mês que nós levamos então a psicóloga Rosiane Leal, e nós falamos sobre a importância, né, do cuidado em relação à nossa saúde mental, mas também à luz da palavra, né? Porque Deus nunca disse pra gente não cuidar da nossa saúde mental. Pelo contrário. Então nós levamos isso à luz da palavra e é um tema muito sensível para mim. Por quê? Nessa minha história, né, de vida que eu contei aqui muito resumida, eu passei por 2 momentos de perder pessoas para o suicídio. E pessoas que não são pessoas assim, né? Alguém que eu conhecia. Não, meu irmão, aos 18 anos, em 2021, eu, graças a Deus, graças a Ele, eu já estava próxima dele neste período, né, quando meu irmão faleceu. Deus, ele é muito perfeito, então assim, eu já tinha me reaproximado dele. Então, quando meu irmão faleceu, por mais dolorido que foi, por mais que eu tenha sofrido muito, eu tive força. E eu sei que a força não era minha, a força veio de Deus. E eu tive paz, sabe? Deus colocou paz no meu coração, mesmo em meio ao caos. Essa é a paz que excede todo entendimento. Eu pude viver a paz que excede todo entendimento na prática, e hoje eu sei o que significa ter paz que excede todo entendimento, porque no momento, num dos piores momentos da minha vida, que foi perder o meu irmão, eu tinha paz no coração porque eu estava perto de Deus. Eu tinha paz no coração porque Ele, mesmo sem entender, Ele me confortava. Então, falar sobre suicídio é ainda, né, muito difícil para mim, mas uma amiga minha, né, disse, a mesma amiga que orou por mim, ela disse assim, por que você não fala sobre o suicídio em setembro, né? Prevenção ao suicídio. E a fala dela foi uma confirmação, mais uma vez, porque Deus já havia falado aquilo no meu coração, mas eu estava tentando fugir. Eu não estava querendo obedecer, né? Porque é dolorido. Então, sempre quando Deus nos traz confirmações, né? Ele sabe que a gente está tentando fugir. Ele sabe que nem sempre a gente vai obedecer de primeira. Ele sabe que nós tendemos a não obedecer, porque é a nossa natureza humana. É mais fácil para a gente deixar aquilo ali no cantinho, né? E então, a fala dela, mais uma vez, confirmou, né? Deus sempre usa pessoas para confirmar. Pessoas, situações, palavras, enfim. E não só, né, perdi o meu irmão, mas a minha prima, em 2023, 2 anos depois de perder o meu irmão, a minha prima, também para o suicídio. E a minha prima passou por todo o processo da perda do meu irmão. Então a minha prima viu tudo, né? E para mim foi, não sei se eu posso dizer mais difícil. Eu acho que sim, para expressar. Foi mais complicado passar pela morte da minha prima, porque te gera muitos gatilhos, né? Poxa, eu agora estava começando a recuperar, né? A entender assim que amenizar talvez uma dor ou transformar mais em saudade do que em dor. Eu não sei nem expressar direito os sentimentos, né? Do que a gente sente nessas situações. Mas eu tava, né, começando assim, minha família tá ficando um pouco melhor. Eu me preocupava muito e me preocupo muito
até mais com a minha família do que comigo mesma, sabe? Falava, né, para Deus, não, Deus, eu aguento, eu sei que o Senhor me sustenta aqui, mas eu me preocupo com a minha família, Deus sustenta minha mãe, sustenta meu pai, porque eu perdi um irmão, mas a minha mãe e meu pai perderam um filho, e eu não posso nem mensurar o tamanho dessa dor. Então, aí naquele momento que tava, parece que voltando a caminhar, as coisas acontecem de novo, né? E eu falava, não, Deus, não é possível. E aí eu comecei a falar, por que, Deus? Por que de novo? De novo, Deus? Tudo de novo? Não, de novo não. E aí foi mais difícil para mim nesse sentido, né? Não no sentido de sentimento de amor, né? Porque a gente ama, é igual, né? O amor do irmão, o amor da minha prima. A minha prima era como uma minha irmã. Então, a dor era a mesma, o amor era o mesmo, mas o sentimento de repetir aquele ciclo, eu não conseguia aceitar, eu não conseguia entender, eu não questionava o agir de Deus, eu não questionava que Deus tinha me deixado, me abandonado, mas eu não conseguia entender o propósito, eu falava, Deus, mas por quê? Por quê de novo? Como assim? Eu sabia que aquilo era permissão de Deus, nada acontece sem permissão de Deus. E eu sabia que em tudo que acontece Deus tem um propósito. Mas eu não conseguia entender o porquê. E até hoje eu não entendo o porquê. Mas naquele momento eu questionava muito a Deus. Eu falava, não é possível, Deus, não é possível de novo, não. Então, lá em setembro de 2025, né, o ano passado, falar sobre esse tema era difícil, né? Era muito complicado. Apesar de eu conseguir falar, não era algo que eu queria. Então, mas Deus confirmou que era o que ele queria. E eu precisei obedecer, mais uma vez. Eu obedeci, e graças a Deus por isso. Em outubro, nós falamos sobre as crianças, né, o mês das crianças, e nós falamos sobre a importância de ensinar as crianças no caminho de Deus, ensinar as crianças desde realmente crianças, quem é Deus, o relacionamento com Deus. Nós gravamos com algumas crianças lindas, maravilhosas. No mês de novembro, nós falamos sobre a oração. E por que a oração é tão importante, né? Nós dedicamos um episódio inteiro só para esse tema. A oração é o nosso relacionamento com Deus, é o pilar fundamental, porque para a gente falar com uma pessoa, se relacionar com uma pessoa, nós precisamos nos comunicar com ela. E a oração é a forma de nos comunicarmos com Deus, né? De falar com Ele, de expressar o que nós sentimos, o que nós estamos passando, de ter relacionamento de fato. Então, por exemplo, a partir da Bíblia, a gente ouve o que Deus está nos falando, nós conhecemos mais de Deus, mas falar com Deus precisamos da oração. Então, nós falamos sobre isso no episódio de novembro. No episódio de dezembro, nós apresentamos um projeto lindo que é o Renovo Social, um projeto realizado pela Igreja Renovo de Fernandópolis para a sociedade. É um projeto que nós mostramos, né, tudo o que eles fazem, a solidariedade que realmente é praticada neste projeto e não apenas, né, o assistencialismo, apesar de ser importante e também existir, mas não apenas isso, é muito mais profundo, tem um propósito muito lindo. E no mês de janeiro nós tivemos a honra, o privilégio de receber o missionário Rail, lá de Moçambique, da África. Ele estava aqui no Brasil e nós pudemos conversar um pouco com ele, né? Conseguimos ali ouvir um pouco sobre a história dele, sobre a realidade, né, das aldeias, da realidade espiritual do local onde ele é missionário, um pouco do que ele faz, um pouco dos projetos, dos sonhos que Deus colocou no coração dele. Uma pessoa, assim, incrível. Nós, né, tivemos a honra, o privilégio de já começar o ano de 2026 com ele, sendo nosso convidado. No mês de fevereiro, nós também falamos sobre um tema muito importante, que é o carnaval, né? O brasileiro tem o ditado de dizer que o ano começa depois do carnaval, e o carnaval é extremamente importante. É um período onde as pessoas realmente se dedicam a realizar todos os desejos carnais existentes. E eu fui uma dessas pessoas, né? Como eu estou dizendo, um pouco sobre a minha vida, né? A minha transformação. Eu fui uma dessas pessoas que aproveitava o carnaval para me dedicar exclusivamente a, eu vou colocar aqui entre aspas, né? Aproveitar tudo que podia aproveitar.
E hoje eu vejo o quanto isso é sério, né, o quanto isso, eh, influencia negativamente, o peso negativo que isso tem espiritualmente na nossa vida, não só espiritualmente, mas na nossa mente, no nosso corpo, enfim, em tudo, né. E eu acho extremamente importante, né, entender que as pessoas precisam saber disso, porque eu fui essa pessoa que não tinha esse conhecimento. Então hoje eu preciso compartilhar com as pessoas esse conhecimento para que elas saibam. E assim, eu sei que existem muitas informações, né, sobre isso e sobre todos esses outros temas que foram apresentados no podcast ao longo deste um ano. Mas, se o Senhor me chamou para fazer isso, se Ele tem colocado isso no meu coração, é porque é através de mim, através do Pauta com Propósito, através desse propósito aqui, terão pessoas que serão alcançadas que não serão alcançadas por outros que já existem. Então, a gente tem uma tendência de dizer assim para Deus: "Deus, por que que eu vou fazer isso se já tem um monte de gente que faz?". Eu sou uma pessoa assim. "Deus, por que que eu vou criar um podcast para, né, falar sobre isso que o senhor está me falando, se já tem várias pessoas que falam? Por que que eu vou escrever um livro se tem tantas pessoas que já escrevem e muito melhor do que eu? Por que, Deus? Para que eu? Não". Já tem quem faz isso, mas Deus ele não pede para que a gente faça porque não tem ninguém fazendo. Ele pede porque ele tem um propósito. Ele vai alcançar alguém ali que não será alcançado em outro lugar. Ele tem um propósito para nossa vida, porque eu sempre digo que quando eu faço o podcast e escrevendo esse livro também, eu sou a pessoa mais edificada. Eu sou a pessoa que colhe os melhores frutos. Então, ele tem um propósito não só na vida dos outros, mas também na minha. E se eu não faço, se eu digo não, Deus, se eu recuso o chamado dele, eu estou recusando o que ele tem para minha vida e eu estou recusando o que outras pessoas podem receber através de mim. Então, isso é muito sério. Eu não posso dizer não para Deus porque não é só sobre mim. E, ao mesmo tempo, porque é principalmente sobre mim, entende? Então, dos 2 lados, eu preciso dizer sim. E esses foram alguns dos temas que nós trabalhamos, nós trouxemos. E depois que eu terminei a gravação de fevereiro, do episódio de fevereiro, eu já estava sentindo um incômodo do Espírito Santo no coração, mas isso se intensificou. Sobre o que fazer para o próximo ano, sobre a direção que tomar, o que eu precisava continuar e o que eu precisava mudar. E eu até comentei com o Gabriel, né, quando a gente terminou a gravação em fevereiro. Eu falei, Gabriel, tem algo que está me incomodando. A gente conversou bastante sobre isso. Eu expus algumas coisas que Deus estava falando ao meu coração. E eu continuei em oração para que Deus me mostrasse o que Ele desejava para esse próximo ano de pauta com propósito. Qual era a direção que eu precisava tomar? Porque isso não é meu, esse podcast não é meu, pauta com propósito não é meu, esse livro não é meu, eu só sou um instrumento. E eu preciso ser fiel ao que Deus quer. Eu preciso fazer o que Deus está me direcionando e não o que eu desejo. Então eu continuei em oração para que Ele me mostrasse qual era o caminho para eu seguir e obedecer e não fazer o que eu quero. Então Deus me mostrou, né, me levou para algumas direções. Eu fiz novamente o propósito, eu repeti o meu propósito de ficar 30 dias sem redes sociais. Neste período, eu intensifiquei novamente o meu secreto com Deus. Eu aprofundei mais no meu secreto com Deus e Ele me deu mais algumas direções. Novamente, é importante dizer que isso, eu não estou dizendo que isso é uma doutrina, tá? E é necessário fazer isso. Estou dizendo que há uma forma que Deus trabalhou comigo e eu entendo que é importante para mim dessa forma. Então, algumas direções que Deus me deu foi sobre trazer para este novo ano transformações reais que Ele tem feito na vida de pessoas, a começar pela minha, né? Como eu disse lá no começo, nós abordamos vários temas importantes e nós falamos sobre o que Deus fez na vida dessas pessoas que vieram aqui. Mas agora Deus tem me direcionado para que eu foque nisso. O Espírito Santo tem me levado para esse ponto especificamente, a transformação na prática no dia a dia, para que as pessoas ouçam
e vejam que se Deus fez na vida das pessoas que estão aqui contando, Deus também pode e vai fazer na vida delas, né? Para que quem esteja assistindo fala, nossa, essa pessoa aí, ela não é perfeita, ela é tão ruim quanto eu, ela é tão pecadora quanto eu. Então Deus pode transformar minha vida assim, eu ainda tenho salvação. Deus tem me levado para esse lugar e eu quero obedecer. E então eu precisei começar falando um pouco sobre a minha vida. Eu precisei trazer um pouco da transformação que Deus fez em mim para, nos próximos meses, trazer pessoas aqui que eu ainda não sei, que Deus ainda vai me mostrar quem são essas pessoas, para que elas falem da transformação que Deus fez na vida delas. Porque cada uma tem as suas particularidades, cada uma tem as suas histórias, né? Por exemplo, uma das principais áreas que Deus tratou comigo, como eu disse para vocês, que foi uma das primeiras que ele me pediu, foi sobre família, foi sobre casamento, sobre relacionamento, sobre filhos, sobre construir essa família que eu não queria. Depois Deus tratou comigo sobre a questão do propósito que ele tem para mim, de falar da palavra dele, e ele me transformou de uma pessoa tímida para uma pessoa que fala abertamente, que se comunica, que não, né, tem muito a melhorar ainda na comunicação, mas que está aqui disposta e disponível, que não foge, igual eu fugi aquele dia da minha mãe para não ligar no telefone. Eu não estou fugindo, eu estou aqui fazendo o que Deus me pediu em relação à comunicação, mas com cada pessoa ele trabalha de uma forma. Com cada pessoa ele transforma áreas, né? Ele transforma a nossa vida de um modo geral, mas ele transforma algumas áreas mais profundas em cada pessoa, porque cada pessoa é única. Então, nestes próximos meses, né, o que Deus tem falado ao meu coração é de mostrar essas transformações. O que Deus fez na vida de pessoas comuns, quais transformações ele gerou e que ele também pode gerar na vida de quem está assistindo aqui. E aonde entra o livro nessa história toda, né? Como eu disse, há uns 9, 10 meses atrás, eu não lembro exatamente, que o Senhor começou a me incomodar com a questão de escrever um livro. Eu fui obedecendo, eu fui escrevendo aos poucos, eu não tinha norte, eu não tinha ideia de como exatamente, o que era exatamente que ele queria, que tipo de livro, que tipo de público, né? Quando ele me pediu para escrever, tinha algo muito forte no meu coração sobre mulheres. E, inclusive, assim, algumas confirmações também de Deus, né? No período, em julho do ano passado, que eu comentei com vocês, né, que eu participei da Jocum, numa escola missionária de férias, uma colega que eu conheci lá, né, ela orou por mim e ela confirmou isso, que o Espírito Santo já estava também tocando no meu coração sobre mulheres, né? Sobre me levar para este lugar de mulheres, porque foi uma das coisas que Deus também transformou na minha vida. Eu não exercia, eu não assumia o meu papel de mulher. Eu queria ocupar o lugar do homem. Eu queria ocupar o papel do homem. A minha mente, ela estava condicionada a agir como homem, tanto nos pontos positivos e ou negativos. Então, a minha mente, as minhas atitudes, a minha forma de ver a vida e de ocupar o meu lugar estava muito mais voltada para a área masculina, mesmo sendo mulher, mas eu não no sentido físico, né? Não digo no sentido físico, nem sexual, não. No sentido mesmo de agir, de atitudes. A Bíblia, ela é muito clara sobre o papel da mulher. Eu até fiz um vídeo sobre isso, que Deus fala lá em Gênesis, bem no comecinho, né? Sobre a mulher ser auxiliadora, cooperadora, né, do homem, enquanto a responsabilidade pela casa, do trabalho, da família é do homem, né? E a mulher tem esse papel de auxiliadora. Eu jamais aceitava dizer isso, porque eu era uma pessoa que tinha mentalidade independente. Então, por exemplo, eu jamais aceitava que um homem pagasse algo para mim. Eu pagava as minhas coisas, a minha parte. E não era porque era por orgulho,
sabe? Por dizer assim, não, eu não preciso de homem, eu não dependo de homem, eu não aceito que homem pague nada para mim. Então, esse é um exemplo, tá? Tem várias outras coisas. Então, Deus me tratou também na minha feminilidade, no sentido de ocupar um papel que Ele desenhou para a mulher, tá? Eu não estou dizendo que o que o que as mulheres fazem é errado, por exemplo, uma mulher, né, trabalhar, ou uma mulher ser independente, não é isso. Mas no meu caso, era por orgulho, era por querer ocupar um papel que não era meu, para provar que eu era capaz, sabe? Isso Deus tratou comigo, né? Então era algo que Ele precisava transformar em mim, essa parte de ser realmente mulher e ocupar o meu papel de mulher. Então, por exemplo, eu não fazia coisas que Deus, para agradar a Deus, coisas que são papel, né, da mulher. E tudo o que Deus trata em nós, Ele trata para que nós sejamos exemplo para outras pessoas, né? E Deus me tratou em família, Deus me tratou no chamado, e Deus me tratou em ser mulher. E Ele me levou para esse lugar. Você precisa ser exemplo agora. E eu fui entendendo que o que Ele estava me pedindo estava relacionado com as mulheres, que escrever um livro era específico. Ele me mostrou muitas coisas sobre mulheres, ele me levou para um ambiente muito voltado para mulheres, ele me levou para aprender sobre mulheres, ele me levou para servir mulheres. E então, no processo de escrita deste livro, eu fui entendendo que era um livro que era para ser um livro para mulheres, né? Eu escrevi aqui no livro, eu conto um pouco, né, sobre o porquê de um livro de 40 dias, o porquê de um livro de leitura diária. Eu explico a metodologia que eu usei aqui neste livro, que é uma metodologia prática, não é apenas de leitura. A metodologia do livro chama Ellie Hope. Então, tudo isso foi construído ao longo desse tempo, o Espírito Santo foi me direcionando, e ele foi assim, me dando, né, me mostrando o que era para ser feito conforme eu fui fazendo. Ele não me deu uma receita pronta, né? Eu precisei começar antes, eu precisei acreditar, confiar e ir fazendo para ele ir me revelando o que ele queria. E assim foi. Então, neste mês de março, né, nem lembro porque comecei a falar isso. Eu estava falando sobre o mês de março, né? Que eu precisava falar sobre o que Deus fez na minha vida. E uma das coisas que Deus fez na minha vida foi este livro. E ele ficou pronto, inclusive fisicamente assim, agora no mês de março, né? Ele estava todo escrito, mas eu não tinha ainda formatado ele. Eu estava procrastinando. Eu estava assim, tentando deixar ele lá quietinho, porque eu estava sem coragem para tornar ele físico e falar, meu Deus, agora ele existe de fato, sabe? Mas o Senhor trata tudo e Ele tratou isso comigo, para parar de procrastinar, para parar de deixar para depois, porque o depois é inimigo do que Deus tem para fazer na minha vida. Isso foi uma das coisas que Ele tratou comigo neste mês. E eu terminei, mandei para a gráfica. Essa é a primeira amostra do livro. E quando eu peguei ele nas mãos, eu falei, tá bom, Deus, ele tá pronto. Agora pode fazer o que o Senhor quer fazer aqui. Não sei, é chegar nas mãos de mulheres que precisam. E ele me direcionou, então, para que neste episódio de março eu contasse essa transformação e este livro seria um símbolo dessa transformação. Seria a chave, o resultado, não só o livro, mas este projeto Pauta com Propósito. Porque esse livro, ele é parte do propósito que Deus tem na minha vida. Esse podcast é parte do propósito. Cada vídeo é parte do propósito. E eu não sei ainda o que mais ele vai trazer. Quais serão os próximos passos. Porque Deus só mostra o próximo passo depois que a gente dá o que ele já mandou, né? Então, ele mandou o Pauta com Propósito existir. E agora ele existe. Ele me pediu esse livro e agora esse livro existe. Eu não sei o que ele vai me pedir
da agora para frente, mas eu estou disposta a fazer e pela graça dele peço todos os dias que ele me dê força para que eu consiga obedecer. Então, lançar este livro neste episódio de 1 ano de Pauta com Propósito, dizer que esse livro hoje é uma realidade, contar um pouco para vocês de como isso surgiu, é tudo obediência, é tudo parte de um chamado de Deus, de um propósito que ele já tem desenhado para mim, mas que ele está me revelando aos poucos. É tudo parte do plano que ele já sabe o final, mas eu ainda não sei. Eu preciso dizer sim e continuar obedecendo para viver esse plano. Então, qual é o objetivo, né, desse episódio em si? Dizer para vocês que o nosso podcast fez 1 ano, mas que não é só um podcast, que é um propósito de Deus completo para minha vida e que o podcast é uma parte. Dizer que eu comecei a enxergar esse propósito lá em 2024, nessa palestra, né, que eu disse para vocês. Eu comecei a enxergar, mas ele não começou ali, né? Ele não começou quando eu gravei o primeiro vídeo, ele não começou quando nós gravamos o primeiro episódio lá em março de 2025, que nem era podcast, que nem tinha esse nome ainda. Ele não começou ali. Ali foi quando eu comecei a agir. Ali quando eu comecei a entender e comecei a dizer sim e levantar e fazer o que Deus estava me pedindo. Mas ele começou desde antes de eu nascer, né? Deus já tinha tudo isso desenhado. Mas foi ali que eu comecei a entender, a ver, a obedecer, a colocar em prática. E desde então eu tenho vivido realmente o chamado de Deus para mim. Dentro deste período, né, muitas coisas aconteceram. Dentro deste 1 ano, por exemplo, eu saí do meu trabalho de 12 anos, onde eu estava, eu me casei, eu me mudei de cidade, e tudo isso são consequências da obediência de Deus. Tudo isso são propósitos dele se cumprindo. Mas se eu não me posicionasse em obedecer, eu não viveria tudo isso. Então, o nosso posicionamento, ele é muito importante. O nosso posicionamento nos leva para viver a vontade de Deus, né? O plano que Deus já tem. Então, esse episódio é para mostrar isso, é para mostrar quem foi a Keila, quem é a Keila, quem está sendo, porque nós estamos em constante transformação. A transformação de fato, né, que Jesus tem feito na minha vida, que não terminou e que vai durar até eu chegar lá na eternidade, que lá nós seremos de fato santificados. Quem é a Keila de verdade, um pouco da história, né, da Keila, para quem não conhece, para agradecer este 1 ano, para apontar essas novas direções para vocês que Deus tem me trazido, para explicar um pouco para vocês, né, do que vem pela frente, que essas mudanças, né, que nós não traremos aqui temas, mas que se você quer ver transformação real, nós vamos trazer essas transformações. E para dizer que esse livro, que é resultado desse propósito de Deus para minha vida, está disponível. Então, se você é mulher e está assistindo esse episódio, talvez você seja uma dessas mulheres que Deus quer alcançar através desse livro, que Deus quer te comunicar alguma coisa através desse livro. Eu não posso te dizer que esse livro é demais, que esse livro tem muitas coisas boas, que esse livro é melhor do que tudo que você já viu. Eu não posso dizer isso. Eu posso dizer que aqui tem palavras de Deus, coisas que Deus quer comunicar com mulheres. Então, inclusive comigo mesma. Ontem, desde que eu recebi o livro, eu comecei a ler com o olhar agora de leitora e não de quem estava escrevendo. E eu li ontem o dia 2. E eu tinha acordado com um sentimento ruim, com um pensamento
uma angústia, e eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor me esclareça isso, eu preciso que o Senhor tire essa angústia do meu coração, eu tô sentindo isso, falei para Deus. E quando eu fui ler o dia 2 deste livro, do Secreto com Propósito, gente, era a minha resposta. Era a resposta que eu precisava e que Deus estava me falando. Eu chorei tanto, tanto ontem. Meu marido perguntava, por que você está chorando, você está triste? E eu falava para ele, não estou triste, eu estou feliz por Deus ter me respondido. E ele me respondeu através de algo que eu mesma escrevi, mas que foi ele que me falou para escrever. E eu nem sei quando foi, porque faz 10 meses que eu comecei a escrever isso. E o dia 2 provavelmente foi bem no começo, mas era a resposta que eu precisava para ontem. Então, por isso que a palavra é viva, né? Porque ele traz no momento que a gente precisa, na situação específica que a gente está passando e da forma com que a gente precisa. Então, é muito lindo, por isso que é lindo a palavra de Deus, porque ela é viva, e ela é viva por isso, porque ela fala no momento que a gente está precisando, o que a gente está precisando. Ele conhece o nosso coração. E esse livro, ele se chama Secreto com Propósito, porque ele é sobre o secreto. Ele é sobre você e Deus. Ele é sobre o seu relacionamento com Deus. Ele é sobre a sua intimidade com Deus. Que tudo na minha vida, todo o meu propósito, né, gira em torno disso, de aproximar nós do nosso Pai, de me aproximar dele, de aproximar você dele. Então, tudo gira em torno disso. E esse livro é um instrumento que Deus me deu para isso. E eu sou o instrumento que ele usou para escrever. Então, as vendas estão liberadas, tanto do físico quanto do e-book. E esse livro ele vai vir acompanhado de uma comunidade. Então, você vai poder ter acesso a essa comunidade. É um extra, não só do livro, mas você vai ter acesso ali a vídeos, a reflexões, além do livro, sempre relacionadas ao que nós estamos tratando aqui. Coloco aqui nas mãos de Deus para que Ele use este livro para alcançar as pessoas que Ele deseja, as mulheres que Ele deseja. Pode ser uma mulher, uma Ele já alcançou, que sou eu, escrevendo este livro e agora lendo este livro, como escritora e como leitora, mas que além de mim, ele alcance quantas mulheres ele desejar. Seja uma, seja duas, seja três, ou seja quantas forem, quantas for da vontade dele. Eu entrego nas mãos dele para que ele faça agora o que ele desejar. E que ele me dê as próximas direções. Que no Pauta com Propósito continue se cumprindo o propósito dele e que agora, através deste livro, também se cumpra o propósito dele. E que ele continue me permitindo participar desse plano, do plano que ele tem para a humanidade, do plano de salvação que ele tem para cada um de nós. Muito obrigada por ficar até aqui, muito obrigada por participar desse projeto do Pauta com Propósito. Muito obrigada a você que está aqui desde o início, já há um ano acompanhando. Obrigada a você que chegou depois. E obrigada a você que nos apoia de alguma forma. Curtindo, comentando, compartilhando os nossos vídeos, se inscrevendo no nosso canal, orando por nós, adquirindo os nossos produtos, seja o nosso bloquinho de anotações, agora o nosso livro que está à venda. Você que nos apoia de alguma forma, muito, muito, muito obrigada. Isso é para vocês e sem vocês isso não tem sentido. Por isso eu desejo que o Senhor abençoe infinitamente a vida de vocês. Um beijo no coração, que Deus derrame chuva de bênçãos sobre cada um de vocês.